Há momentos na vida em que sentimos que algo em nós foi quebrado. Planos que não deram certo, escolhas que trouxeram dor, caminhos que pareciam promissores, mas terminaram em silêncio. É nesse estado interior que Jeremias 18 se revela não como uma história antiga, mas como um espelho espiritual da condição humana. Deus conduz o profeta até a casa do oleiro, não para explicar com palavras, mas para ensinar com imagens. Porque há verdades que só o silêncio e a observação conseguem revelar. O oleiro está trabalhando. O barro gira nas mãos dele. Pressão, ajuste, correção. E então algo acontece. O vaso não sai como esperado. O barro cede de forma imperfeita. O vaso se deforma. E o oleiro faz algo que muda tudo. Ele não descarta o barro. Ele não abandona o trabalho. Ele simplesmente recomeça. E o oleiro fez dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Essa é uma das imagens mais profundas de toda a Escritura, porque ela revela uma verdade que muitos esquecem. Deus não se assusta com o processo. Napoleon Hill ensinava que todo crescimento verdadeiro exige transformação interna, e que muitas vezes essa transformação só acontece quando a estrutura antiga precisa ser quebrada. A Bíblia revela que Deus trabalha da mesma forma, não por crueldade, mas por propósito. O problema nunca foi o barro quebrar. O problema é o barro resistir às mãos do oleiro. Jeremias 18 deixa claro que Deus tem soberania absoluta. Ele molda, ele ajusta, ele refaz. Mas também revela algo ainda mais profundo. O futuro não é rígido, ele responde à postura do coração. Deus declara que pode anunciar bênção ou juízo, construção ou destruição. Mas tudo muda conforme a resposta humana. Arrependimento gera restauração. Teimosia gera endurecimento. Isso quebra a ideia de um destino fatalista. Nada está condenado por acaso. Nada está perdido sem escolha. Napoleon Hill afirmava que o ser humano molda o próprio destino por meio das decisões que toma repetidamente. A Escritura confirma esse princípio em uma dimensão ainda maior. O coração molda o caminho. O vaso que se deixa trabalhar torna-se útil. O vaso que endurece torna-se limitado. Judá ouviu o aviso, mas escolheu resistir. Preferiu seus próprios caminhos. Ignorou o chamado ao arrependimento. E aqui está uma verdade difícil de engolir, mas libertadora. Deus nunca força a transformação. Ele oferece, ele chama, ele espera, mas não invade. O juízo não vem por falta de amor, vem por recusa ao amor. O oleiro nunca perde o controle. Quem perde é o barro que endurece. Talvez hoje você se sinta exatamente como esse barro, marcado por erros, com rachaduras emocionais, com partes que você mesmo não sabe mais como consertar. A boa notícia de Jeremias 18 é clara. Deus ainda refaz vasos quebrados, mas a restauração exige rendição. Rendição não é fraqueza, é inteligência espiritual. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa quando o ego para de lutar contra o aprendizado e aceita ser moldado. A Bíblia chama isso de humildade. Quando você se rende, algo poderoso acontece. A pressão deixa de ser castigo e passa a ser ajuste. As perdas deixam de ser punição e passam a ser realinhamento. O processo dói, mas a intenção cura. O barro não decide a forma final, mas decide se vai colaborar com o processo. E aqui existe uma pergunta silenciosa que atravessa esse texto. Você está disponível para ser refeito? Se essa mensagem encontrou você em um momento de reconstrução, escreva nos comentários. Eu me rendo às mãos do oleiro. A palavra declarada com consciência abre espaço para o novo,
Jeremias também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não é impulsivo, ele é paciente. Ele avisa antes de quebrar. Ele chama antes de corrigir. Ele oferece arrependimento antes do juízo. Mas quando a resistência se torna padrão, o vaso perde utilidade. Não porque Deus quis, mas porque o barro recusou o processo. Isso não é ameaça, é consequência. Napoleon Hill afirmava que toda estagnação nasce da resistência à mudança. A Bíblia ensina que toda restauração nasce da obediência. Deus não quebra para destruir. Ele quebra para reconstruir em um nível mais alto. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece fora do lugar, mas talvez seja exatamente porque o oleiro está trabalhando. Nada é aleatório nas mãos de Deus. Nem as pausas, nem as quedas, nem os recomeços. O vaso refeito não é inferior ao primeiro. Ele é mais consciente, mais forte, mais alinhado e, muitas vezes, mais bonito. Se você permitir, Deus não apenas restaura, Ele redefine. Se você entende que prosperidade começa na alma, se sabe que o verdadeiro sucesso nasce da rendição e do propósito. Se deseja caminhar com profundidade espiritual e clareza interior, inscreva-se agora no canal Receitas de Prosperidade. Aqui não falamos de atalhos, falamos de transformação real, de mente alinhada, de espírito fortalecido, de vidas refeitas pelas mãos do oleiro. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda há restauração. O oleiro não desistiu de você e o processo ainda não acabou.